a gente falou na sexta-feira que os volantes do Palmeiras iriam ser muito importantes para a construção de jogo, mas eles também não jogaram absolutamente nada, nem o Rios e nem o Aníbal Moreno. Então foi um Palmeiras que foi mal por completo. E outra coisa que eu falei na sexta-feira, você lembra que eu falei do Flaco Lopes? Que o Flaco Lopes, infelizmente, ele não é aquele centroavante que precisa só de uma bola. E foi isso que aconteceu. Chegou uma para ele e ele perdeu, né? Então, assim, e o Abel Ferreira, vendo isso tudo ali da beira do campo, ele já deveria ter mudado ali no intervalo. Mas só que não. Ele segue a velha filosofia de Abel Ferreira. Ele demora demais para mexer. Ele mexe depois dos 20, depois dos 25, sabe? E aí, depois que ele mexe, o time melhora. Ele coloca o Dudu, que entrou mais uma vez bem, coloca o Estevam, que vinha voltando de lesão, entrou mais uma vez bem, né? O do Rony eu nem vou falar, porque se o Abel não coloca o Rony, ele não consegue dormir à noite. Parece que ele tem alguma coisa. Eu tenho que pôr o Rony. Se eu não colocar o Rony, parece que Deus vai me castigar. Cara, o Rony não acrescenta em nada no Palmeiras. Olha o que o Rony perdeu na linha da pequena área. Ele recebeu um passe sozinho e chutou para o alto. Então, assim, cara, eu tinha colocado o Estevão desde o começo. Eu sei que o Estevão não pode jogar os 90 minutos, mas você deixa o Estevão jogar 45 minutos e depois tira ele e bota o Dudu no lugar dele, né? Então assim, o Palmeiras é o Palmeiras de 2024. Ele alterna bons e maus jogos. Ele alterna mais maus jogos do que bons jogos. A distância para o Botafogo subiu, agora é de 3 pontos. O Palmeiras ainda só depende dele para ser campeão. Mas, assim, eu vi muito eu vi muito palmeirense reclamando, jogando a toalha, falando que o Botafogo já é campeão. Eu acho que o Palmeiras que jogou sábado merece sim todas as críticas. Mas em questão do campeonato, cara, o Botafogo, na semana passada, perdeu pontos contra o Grêmio. E era mando do Botafogo, né? E o Botafogo deixou de ganhar 2 pontos contra o Grêmio. E nessa o Palmeiras ganhou um jogo difícil contra o Atlético Mineiro e encostou. Agora foi a vez do Palmeiras deixar de ganhar 2 pontos. Eu acho que esses times eles vão ficar assim até o final do campeonato, trocando pontos. Perde ali, recupera aqui, tudo, até chegar no confronto decisivo, que é o jogo entre Palmeiras e Botafogo, que pode definir o campeonato. Então, torcedor palmeirense, não tem nada perdido. Eu sei que o Palmeiras é um time hoje que ele não passa confiança para o seu torcedor, mas não está perdido. O Palmeiras pode ainda chegar. São 3 pontos. Na próxima rodada, o Botafogo pode perder e o Palmeiras pode ganhar. Aí o Palmeiras assume a liderança, sabe? Então, essa é a visão que eu tenho do campeonato. Agora, a visão do jogo de sábado é que um time que quer ser campeão não pode empatar contra o Bragantino. Com todo respeito ao Bragantino, mas o Palmeiras não pode jogar tão mal como jogou contra o Bragantino. O Palmeiras teve uma chance clara de gol no primeiro tempo, que foi com o Flaco Lopes, e depois teve uma chance clara de gol no segundo tempo. Uma não, duas. Teve uma cabeçada do Maurício, que passou raspando a trave, e teve o chute do Dudu, que o Cleiton fez uma grande defesa. Então, é muito pouco para um time que tá aí, que joga uma vez por semana, como o seu treinador queria, porque o treinador reclamava, não, que a gente joga muito, que o calendário tem muitos jogos. Ele conseguiu fazer com que o Palmeiras fosse desclassificado das Copas, né? Tem culpa dos jogadores? Sim, mas só que também tem muita culpa
do Abel Ferreira nessas eliminações. E agora, com o time jogando uma vez por semana, ele não consegue fazer o time render, né? E o que bota mais medo no torcedor palmeirense é que toda vez que o Palmeiras para uma data FIFA, o Palmeiras sempre volta jogando ruim. E é isso que vai acontecer. Não teremos jogos. O Palmeiras joga daqui a 15 dias, se eu não me engano, contra o Juventude, e esse é o receio do palmeirense. O jogo vai ser lá no Rio Grande do Sul e o palmeirense não tá com muito receio do time não apresentar um bom futebol. Então, Igor, só para finalizar, do Palmeiras, é isso. Os jogadores não renderam, o Palmeiras não estava numa tarde inspirada, né? E deixou de ganhar 2 pontos contra o Bragantino. Também concordo plenamente, como a gente estava falando aqui na sexta-feira, né? Era um jogo para o Palmeiras vencer, né? Já que o RB Bragantino atualmente não vive uma boa fase, né? A sua pior fase nesse recorte do passado aí de 4 temporadas. Então o RB Bragantino vem muito mal no Campeonato Brasileiro, já foi eliminado das Copas, e é um time que vem oscilando muito, né? Então era a chance do Palmeiras vencer mesmo o RB Bragantino. Foi um 0-0 bem movimentado, né? Onde ambas as equipes criaram oportunidades, mas o RB Bragantino criou mais que o Palmeiras, como o Carlos falou, o Palmeiras só teve 3 oportunidades de gol no jogo inteiro, é muito pouco mesmo, né, para uma equipe que está almejando o título brasileiro e está disputando com a equipe de qualidade que é o Botafogo, ali o campeonato. Então o Palmeiras deixou a desejar nesse quesito, né, na finalização e caprichar mais nas poucas oportunidades que teve. E faltou um pouco mais também de movimentação no meio campo, como o Carlos falou, né, do Felipe Anderson, do Rafael Veiga aparecer mais, né, como a gente já tinha falado na sexta-feira, né? Esses jogadores eles têm que colar mais com o Flaco Lopes, né? Eles têm que aspirar coisas melhores na questão ofensiva e acabam ficando apagados. Então foi isso que aconteceu no jogo de sábado, um jogo que para o Palmeiras era bem ganhável, né? Porque como eu falei aqui, o RB Bragantino está num momento ruim e o Palmeiras não se aproveitou disso, né? Mostrou muitos defeitos defensivos também, mas sofreu bastante ali na questão defensiva, né? RB Bragantino criando oportunidades e o Everton sendo o cara do jogo, né? Fazendo defesas importantes, mas é certo que o Palmeiras não pode deixar escapar uma oportunidade como essa, né? Porque o Botafogo venceu o Atlético Paranaense, para o Botafogo foi louvável, né? Essa questão de uma semana sem jogos, né? Já que o Botafogo não está envolvido na Copa do Brasil, apenas na Libertadores, então deu uma certa respirada o time, né? Porque o time já estava mostrando sinais de cansaço. E o Palmeiras, como o Carlos falou, né? Tem essa questão, joga uma competição só, o Abel Ferreira encheu o saco por conta desse tempo, né? Para dar para o elenco e para o time ter um fôlego sem as Copas. E agora ele tem esse tempo. E o Palmeiras mostra algumas falhas no setor ofensivo e defensivo. Mas é aquilo, como a gente falou, não pode o Palmeiras deixar essa oportunidade na mão, de não ter vencido o RB Bragantino na fase que o RB Bragantino está no momento. Então o Palmeiras deixou a desejar nesses quesitos e perdeu uma oportunidade grande, né, de ser o líder do campeonato aí, ou encostar bem com o Botafogo, já que o Botafogo venceu o Atlético Paranaense. Então o Palmeiras não pode se deixar por vencido, tendo uma competição só e tendo um adversário fragilizado, que é o RB Bragantino, e não vencer essa partida. Então era um jogo bem vencível e que o Palmeiras, para mim, tropeçou e não poderia ter acontecido isso, Carlos.